esse momento que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Idas à praia, onde você tem que pagar com maquininha, com agilidade, ou fazer um Pix, eu tinha que pedir. Eu recebi uma mesada mesmo. Qualquer tipo de pagamento, fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Você não vai entrar na justiça para reaver seu patrimônio? Não é minha vontade. Quer me chamar de mercenário? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. Mãe de Larissa Manoela, possessiva e interesseira, o que você acha? É o que vamos descobrir hoje no vídeo. E eu estou aqui muito bem acompanhada com as minhas amigas. Se apresentem, digam oi! E hoje vamos pôr em pauta o assunto falado do momento, Larissa Manoela e sua mãe, que não é de hoje, que vem sido comentado há um tempo atrás. As pessoas vêm notado indícios de uma possível possessão da parte da mãe. E hoje eu pergunto para vocês, qual a opinião de vocês em relação? Olha, é um assunto muito complicado quando se trata de pai e mãe, né? Porque é como diz, né? Entre o certo e errado ainda tem que existir aquele respeito, aquele receio, porque são pessoas que estão acima da gente e a gente deve todo o respeito, independente de estar certo ou errado. Só que é o que a gente divide opiniões aqui, eu particularmente, eu acho assim, em controvérsias, a minha opinião, ela meio que se divide. Eu não acho, assim, nem 100% que ela está certa, nem 100% que ela está errada. Por quê? No certo, eu acredito que ela tem, sim, total direito de saber que hoje a fortuna dela é avaliada em 30 milhões. Ela tem total direito de averiguar, né? Ela contratou uma auditoria para poder estar levantando todo o departamento da fortuna dela, onde que está os patrimônios dela, onde que está o dinheiro dela, porque ela não tem acesso. Ela, até hoje, ela recebeu uma mesada da mãe, ela não tem acesso ao salário dela. Então, ela tem total direito disso, só que eu acho errado na questão de, tipo assim, entre o certo e o errado, ela não teria que cortar totalmente o vínculo com os pais. Não quer conviver? Beleza, mantenha a paz. Porém, né, em controvérsias, ela teria sim que estar assim conversando, pelo menos dever o respeito de perguntar como a mãe tá. Porque se ela tá onde ela tá hoje, ela deve parte disso à mãe. Eu discordo. Eu vou falar que eu discordo. Não, porque, assim, só terminar rapidinho, só pra concluir. Eu acho que ela, em certo ponto, ela tá errada, porque ela tá onde ela tá, parte é da mãe, a mãe, por quê? Porque quando ela era pequena, a mãe largou o serviço pra poder acompanhar ela nas gravações, nas coisas, porque ela também não tinha condições de ir sozinha. A mãe sempre esteve do lado dela em questão disso. Claro que tem o ponto errado de controlar demais, de sufocar demais, né? Porque isso é errado, o sufocar demais, o tá ali controlando 100% tudo que ela vai fazer, que até a roupa das gravações ela tinha que escolher. Só que em certo ponto, o meu ponto que eu não acho certo é esse. Tá, eu já discordo, porque assim, não é porque é pai e mãe que a gente tem que conviver em paz, assim, porque assim, tem os dois lados. Se é pai e mãe, se o filho, então assim, que todos eles têm uma boa relação. E a questão não é isso, a mãe dela sempre foi controladora, sempre, eu não posso falar essa palavra, mas coloca um pi aí, edição, sempre foi... Então, assim, e esse negócio de romantizar a relação de pai e filho e tudo mais, óbvio, a gente tem que valorizar nossas raízes e tudo mais. A partir do momento que isso tira a nossa paz, a gente tem que se afastar sim, porque assim, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Então, assim, é cada um por si, Deus por todos. Então, assim, agora, enquanto você tá vivo, você tem que viver em paz, feliz e tá ali trabalhando. A menina trabalhou desde quando praticamente ela nem falava.
entendeu? E os pais dela, se a gente for ver o que é certo mesmo, se os pais dela estavam usufruindo de todo o trabalho dela, o mínimo que eles tinham que ter feito, ela fez 18 anos e entregado tudo aquilo pra elas e ela dá uma mesada pros pais. Não ao contrário. O que os pais dela faziam pra ela era assim, são responsáveis por ela. Agora, beleza, criou ali até a maioridade. Mas assim... E aí, cara, o que foi? Cataram o dinheiro da menina que trabalhou a vida inteira e enfiaram no... Então, Érica, só que não é exatamente catar o dinheiro dela. Por quê? Porque isso tá documentado, né? E assinado pela própria Larissa Manoela, né? Que esse contrato, onde a mãe, ela dá total direito da mãe e o pai ter direito sobre as posses dela. Até os 18 Controle. anos. E agora, cadê o dinheiro da menina? Não. Não é só até os 18. Mas como é que uma criança, então, teria enquanto autoridade para assinar um documento? Pela lei, assim, até ela completar 18 anos, quem comanda as coisas é os pais. Por quê? Porque ela não tem, assim, autoridade para isso. Ela mesma. Só que acontece que ela contratou os pais para trabalhar para ela. Então, e nesse contrato, ela deu total direito dos pais administrar os bens dela para ela, porque ela não tinha tempo, ela não tem aquela correria toda das gravações, ela fazia show antes, sim, porque né, ela confiou plenamente nos pais. Exatamente, foi em questão muito também de confiança perna. também que ela tinha, por isso que ela até hoje ela nunca tinha procurado, porque ela confiava, gente, era mãe, era pai, como onde que ela ia e daí agora, né? o que ela ia pegar? Casar e levantar e hoje ela, devido ao relacionamento dela que ela se encontra hoje, ele é uma pessoa, assim, bastante, vamos dizer que, mais vivido que ela, né? E ele tem tentado abrir muito os olhos dela, por quê? Em questão de abrir, não que, assim, é total desconfiança dos pais, mas que hoje, por ela ser uma pessoa maior de idade, ela tem que saber pra onde vai o dinheiro que ela trabalha, o quanto ela gasta, com que ela gastou, porque não existe você também não ter controle sobre as suas coisas, né? E, assim, ela acabou demitindo até a assessoria dela toda para contratar essa auditoria para levantar isso, porque ela foi questionar a mãe dela e a mãe dela não soube responder, contornou e não respondeu para ela onde que se encontra a fortuna dela, que hoje é avaliada em 30 milhões. E teoricamente, ela, já que sendo patroa dos pais, ela tem total direito a receber isso e ter acesso, né, ao próprio dinheiro. A mãe dela vendeu até casas. Pois é, aí é que tá a mãe dela, por ser mãe dela, eu acredito que nunca passava na cabeça dela que ela poderia um dia desconfiar, né? Então, porque assim, ela sempre questionou, a mãe sempre deu uma contornada, e ela ficou por isso mesmo. Então, hoje, quando ela apertou e que ela contornou, que foi quando ela, aquela lamparina acendeu e ela falou assim, não, eu preciso saber onde estão minhas coisas, porque ela questiona a mãe que quer comprar um trem, quer outra coisa, e nunca tem dinheiro. Mas ela é uma pessoa famosa, ela é uma pessoa que tem dinheiro, e cadê esse dinheiro que ela diz ter, mas a mãe fala que não tem. Sim. Porque ela quer o dinheiro, porque claro, gente, ela por ser adolescente, ela quer comprar as coisas, ela precisa das coisas, receber só uma mesada não dá. A parte legal desse negócio aí da mesada, o que eu concordo, até os 18, beleza, uma mesada, até os 18 não, até uns 16, porque com 16 a gente já tem um pouco mais de noção. Mas foi legal que ela aprendeu a controlar o próprio dinheiro, entendeu? Sim. Porque assim, às vezes a gente não tem muito juízo nessa idade, então assim, acaba ultrapassando alguns limites, né? Então, foi legal pra ela aprender a administrar o próprio dinheiro. Sim, tanto que hoje ela que controla tudo. Ela é a contabilista dela, ela é a própria administradora, ela faz tudo. Ela Exatamente. Não contratou mais ninguém, por desconfiança. Então, foi uma coisa boa, assim, entendeu? As coisas boas que os pais delas fez, segundo as informações da internet, que eu concordo, foi essa. De ter levado elas até a todos os trabalhos que ela teve, né? Porque isso, com certeza, sempre teve que ter alguém maior do lado dela. E ter dado essa mesada até certa idade para ela aprender a controlar o próprio dinheiro, para ela não virar uma consumista, alguma coisa assim. Então, isso foi muito bom. Só que a partir do momento que ela fez 18 anos, que ela teria direito de todos os bens dela, de fazer o que ela bem entender com os bens dela, eu acredito que ela deveria ter total de poder sobre isso. E foi nesse momento... Eu posso comprar uma casa, sendo que a menina é riquíssima, trabalhadora. Foi nesse ponto. Interromper aqui, voltando ao foco. Vamos falar sobre o noivo dela, atual noivo, certo? O pessoal vem comentando em uma matéria, acredito que no Fofocalizando, sobre uma possível dependência emocional que ela tem no namorado e que talvez ela tenha trocado a dependência dos
pais emocionalmente para a dependência emocional no namorado, no noivo. E qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acredito que não. Não, porque, assim, em certo ponto, não é que ela trocou a dependência emocional. É que ela só tá vendo um lado, porque, assim, tem pessoas que vêm na vida da gente, que entram na vida da gente pra nos ensinar algo. A ensinar, às vezes, a gente a viver. E muitas vezes, pra gente aprender isso, a gente tem que viver aquilo mais uma vez, porque a pessoa não aprendeu totalmente. Só que não é uma troca de dependência emocional. É porque, assim, eu acredito, pelo que eu vejo, a conversa deles, né? Teve outras entrevistas que eles relataram, onde eles falam que não é questão, assim, da dependência, que eles conversam muito. E ele é uma pessoa que, como eu disse, né, no começo da gravação, onde ele é uma pessoa um pouco mais, aparentemente, vivida. E ele, assim, quando eles foram questionar, porque hoje em dia eles são noivos, né? Eles comprar as coisas deles, né? Crescer na vida. Ele questiona... você quer tanto comprar suas coisas, mas você nunca tem dinheiro. Cadê o seu dinheiro? Foi quando começou a abrir a lamparina dela. Então, tipo assim, é só reacender uma curiosidade que ela deveria ter sentido há muito tempo, né? Como a Erika falou, quando ela fez 18 anos. Mas isso também, em certo ponto, foi um erro, onde ela não quis, em total interesse, em administrar as coisas dela também, porque ela deveria estar a par de tudo. Ela deveria sentar e falar, não, eu quero saber, porque se ela que pagava o salário de todo mundo, ela tinha que estar a parte, né? Mas é que assim, a gente confia nos pais, porque assim, ali vamos dizer que seria uma sociedade entre familiares, Sim. entendeu? Ali seria, daí o sócio pegou e passou a perna, vamos dizer assim, entendeu? Mas a gente nunca espera que nossos pais fariam isso, porque pra mim, o que acontece na natureza, é que os pais querem o melhor para os filhos, né? Só que, pelo que aparenta ser, a mãe dela não fez esse pensamento. A mãe dela sempre quis ser controladora, sempre quis estar ali na vida boa, através do trabalho da Larissa Manoela. A mãe dela relata nas redes sociais que ela é uma pessoa, assim, um tanto influenciável. Eu não sei se é o que acontece na vida real mesmo, né? Deixando claro aqui. Mas a mãe dela relatou na rede social que a Larissa é uma menina muito influenciável. Mas isso é óbvio que ela é influenciável. Ela foi influenciada pelos pais até... Então, hoje, influenciável. Esse ano, praticamente, que ela foi tomar uma atitude. É como se ela estivesse falando dela mesma, né? Só que, assim, em certo ponto onde ela fala, influenciável que ela fala, é assim, de estar, assim, muito desligada do que é necessário e ligada muito em coisas que são supérfluas, que não tem muito interesse para a vida dela. Isso é um controle emocional muito grande, que, tipo assim, não é só ela, acontece muito, né? Eu vivi isso, acredito que muita gente viveu isso, entendeu? Porque, assim, é um certo ponto onde a pessoa chega na maturidade emocional, na maturidade que a mulher amadurece primeiro que o homem, né? Isso é uma coisa de fato, que até nos brinquedos, desde criança, cozinha, panelinha, as coisas de homem, moto, carro, isso, aquilo. Então, tipo assim, aquela coisa de estar, assim, focada no que é dela, no que ela quer, porque ela sempre trabalhou desde novinha. A mãe sempre acompanhou tudinho, mas ela faltou um pouquinho também do interesse dela de estar a par de tudo. Né? Porque eu acredito que se ela tivesse batido um pouco mais o pé, e o namorado dela, o atual noivo, tem aberto muitos olhos dela em relação a isso, ajudado muito ela nessa questão de dependência. O noivo dela tem grande parte. Porque a Larissa, cara, assim, quando a gente vê nas redes dela, ela tem se encontrado, assim, um tanto depressiva, por esse caso, né? E quando se trata de família, assim, é uma coisa que machuca. A passada de dano que ela levou, né? A puxada de tapete que ela levou, isso com certeza causa isso, porque ela jamais esperava receber alguma coisa vindo dos pais. E é, obviamente, certeza que ninguém espera isso. Nenhum ser humano espera que os pais façam isso. Ela própria não se pronunciou diretamente sobre isso. Foi mais a mãe dela, o pai dela, que vieram se pronunciar de uma forma assim, que eu não acho interessante. Isso seria uma lavada de roupa que deveria ser feita em casa. Porque a Larissa, ela quer ser lembrada pelo trabalho dela, né? Não pelas polêmicas que a mãe dela causa. Então, assim, a gente dá pra entender um pouco o lado dela, de não falar tanto sobre isso e resolver tudo em off ali na justiça. É que a questão, quando fala de família, né? É uma coisa que machuca. E é pesado, porque assim, igual a Ana falou ali, ela falou assim que
por ser família, eu acredito que tem que viver em paz e tudo mais. Tem pessoas que pensam como a Ana e tem pessoas que pensam como eu. Que pra mim, independente se é pai, mãe, irmão, tio, tia, se a pessoa tá te fazendo mal e essa pessoa não muda, essa pessoa não quer melhorar e as atitudes dela começam a passar mal, se você tem oportunidade, se afasta. Exato, só que é tipo assim, é igual em certo ponto, igual eu falei, né? Em certo ponto, dois lados da controvérsia, onde eu falei assim que eu acho que assim, onde você vê que tá te incomodando muito, né? Você não é obrigada a conviver. Isso não tá escrito que é porque sangue, céu, terra, pernilongo tem, não é porque é mãe e pai que você tem que conviver. Mas eu falo da questão do ter aquele respeito, de falar, pelo menos, oi mãe, benção, como a senhora tá? E ela já deu entrevista que ela, tipo assim, onde tem relatos que ela não quer contato nenhum agora. Então, tipo assim, eu acredito no meu interior que tem muito mais coisa por trás disso, só que a Larissa, ela não se pronuncia, porque é uma coisa que machuca muito. E eles deram até uma entrevista recentemente agora, onde eles falam que tá muito difícil um pouco a convivência por questão de dificuldades financeiras que ela e o noivo vêm passando por conta desse momento difícil que a Larissa vem passando financeiramente, né? E ele tá sendo o total apoio dela, tá ajudando ela, tá ali sendo o alicerce dela, né? Só que assim, ele relatou que eles estão assim passando por um momento dificultoso, né? E assim, é um momento bem difícil. E para uma pessoa que tem uma fortuna tão grande, né, e tá passando por esse momento. E eu acredito que tem muito mais coisa por detrás. E recentemente, eu não sei se vocês viram no Fofocalizando, os pais deles vieram a público com uma carta aberta falando sobre o caso deles, que eles ainda assim amam a Larissa Manoela, que para eles a Larissa Manoela sempre vai ser a filha deles, e fez uma afirmação que, segundo eles têm prova. Então aí eu quero saber a opinião de vocês, que a casa de Orlando foi vendida em 2021 ou 2020, se eu não me engano, e que foi com aprovação, segundo eles, a Larissa Manoela estava a par, que após a venda, se eu não me engano, 5 milhões, certo? A venda da casa, o valor da casa, milhões. Sim. Eles compraram um terreno aqui, se eu não me engano, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, para ela, em um lugar muito bom, muito seguro. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que é verdade isso? Ou que realmente foi vendida a casa sem consentimento da Larissa Manoela? Então, eu não acho. Isso veio a documento, né, mostrado, né, foi até exibido mandado pro Fofocalizando no SBT, né, onde há boatos que a casa foi vendida hoje, né, tipo, hoje que eu falo é recente agora, esse ano. Só que não, foi vendida em 2021 e realmente tinha total avar da Larissa, né, onde era a casa dos sonhos dela, ela sempre sonhou muito em ter essa casa em Orlando, lá na Disney. Só que acontece que, tipo assim, a intenção naquele momento era vender a casa, né, e comprar um outro à parte, melhor, mais aconchegante, mais a cara dela, mais um jeitinho dela, entendeu? É um outro modelo diferente dela, né? Só que isso daí é a ser cabível a ela, porque essa casa foi presente dos pais, né, da Larissa, comprado com o dinheiro da Larissa, só valendo lembrar, presente, mas né? Foi um presente, né, que deram pra ela, onde ela sempre sonhou muito, foram presente de aniversário. Dos pais mas assim, teve o consentimento dela, só não teve uma nova compra ainda, né? Tanto que ela recente foi com o noivo dela para Orlando, né? A gente não sabe ainda se teve assim, alguma coisinha ali, um vestígio de alguma compra de casa ou não. Só que assim, em fatos, não foi nem comprado o terreno aqui no janeiro ainda, em São Paulo, não sei. Porque o interesse dela mesma sempre foi o sonho dela, desde muito novinha, de menina, ter essa casa em Orlando, né? Só que ela quer algo mais o jeito dela, mais o jeitinho dela, onde ela vai ver ela mesma tem a posse dela. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser ficar a par da vida e dinheiro dos famosos, nos siga, ativa o sininho para que todas as vezes que nós postarmos conteúdos novos, chega aí no seu celular. Então, notícia quentinha. Se inscreva no nosso canal e deixa aí qual a sua opinião. Você acha que a Larissa, mãe da Larissa Manoela, tão controladora quanto dizem? Deixa aí sua opinião que nós queremos saber. E as meninas, tchau. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.